Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui os advogados, o Cristiano e a Valesca, e naturalmente o Geoffrey Robertson, que se uniu a eles, não pôde estar, acho que até agora não está em comunicação, porque houve uma grande coragem. É a primeira vez que um brasileiro, que o indivíduo brasileiro entra com esse tipo de ação junto ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, cuja natureza Paulo Sérgio já explicou. Eu queria mencionar, tá tudo bem aí? Mencionar 3 fatos interessantes dentro dessa cronologia que foi exposta, porque veja bem, o Brasil adere à convenção na época do governo, assina na época do governo Sarney, logo depois da ditadura militar. O pacto foi ratificado na época do governo Collor, em que, na época, o ministro das Relações Exteriores tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, ele sabe perfeitamente a implicação que tem um acordo desses para a normativa brasileira e finalmente, a obrigatoriedade foi foi ratificada já na época do governo do presidente Lula, em 2009, também numa ação importante em relação aos direitos humanos, nesse caso, direitos civis e políticos. E frisando o que já foi dito aqui, mas eu acho que é muito importante frisar isso porque as pessoas fazem confusão por causa do nome. O pacto é facultativo, o pacto é opcional, mas justamente a sua opção é aceitar a obrigatoriedade da jurisdição, como existe em relação à Corte de Direitos Humanos, como existe, aliás, em relação ao Tribunal, à Corte Internacional de Justiça. Você aceita ou não a obrigatoriedade das decisões. O Brasil aceitou a obrigatoriedade das decisões. É isso que faz com que não seja uma recomendação. O Brasil aceitou, o Estado brasileiro, não foi o governo brasileiro, é o Estado, algo ratificado por um decreto legislativo, é o Estado brasileiro. Na realidade, é até interessante que entre solicitamos e exigimos, é o Brasil. Estamos todos nós, na ordem jurídica, política do país. Então isso é muito importante. Outro fato que eu acho que seria interessante ressaltar, porque complementando o que Paulo Sérgio disse, todas essas ações importantíssimas, que são acesso à imprensa, ou acesso a debates, aliás, tem um hoje. Se quiséssemos até ser rigorosos, já hoje a Justiça tinha que assegurar a participação do presidente Lula no debate. Né? Então, porque eu estou aqui comigo, não só com a decisão, mas com o press release, né, a informação de imprensa, a nota de imprensa dada pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos, que é um outro órgão, mas ele deu tanta importância a isso que divulgou como nota do Alto Comissariado, ressaltando que o comitê é um órgão independente. Mas a palavra, inclusive, é urgent measures, que são medidas urgentes para assegurar justamente que direitos não sejam atingidos de maneira irreparável. Irreversível e irreparável. E aqui diz, né, só para lembrar novamente, para não ter dúvida, quer dizer, não só são coisas adjetivas. O comitê também requer que o Brasil não impeça aqui que a pessoa concorra nas eleições de 2018, nas eleições presidenciais de 2018. Antes que todos os apelos não sejam julgados, todos os recursos não sejam julgados. Então, é uma medida urgente para preservar o direito de uma pessoa que está sendo ameaçada. E é muito interessante também que o comitê tenha falado não apenas o trânsito em julgado, mas o trânsito em julgado justo. Quer dizer, eles estão atentos a esse processo todo também. Ele não entrou no mérito ainda, mas ele está atento ao conjunto. Então, eu acho que nós temos aqui, não há opção para o Brasil. O Brasil tem que cumprir essa decisão. Se o Brasil não cumprir essa decisão, colocando como um páreo internacional. O Pacto Internacional não atendeu. Sistematicamente, eu só me lembro de um governo que fazia isso, que era o governo do Paquistão, na época que ele era governado pelo Talibã. Porque para eles a lei internacional não tinha precedência à lei. Tem um outro país também que eu não vou citar, mas enfim. E o fato é o seguinte, que o Brasil se colocaria como um par internacional, como um país à margem que está se recusando a cumprir uma decisão obrigatória de um órgão das Nações Unidas. Eu acho que isso é o essencial.
digamos, eu acho que também, além do excelente trabalho jurídico que foi feito, evidentemente isso não deixa de refletir, porque essas coisas acabam chamando a atenção, pelo menos, das pessoas, para pensarem, um pouco esse sentimento da comunidade internacional em relação ao que está se passando ao presidente Lula, representado por inúmeros fatos, entre outros a visita do Prêmio Nobel da Paz ontem ao presidente Lula. Quer dizer, você tem tanto o lado jurídico quanto o lado moral, político, uma indignação. Mas o importante no momento é isso. Isso é uma decisão jurídica, ou a história tem que ser cumprida. Parabéns de novo aqui aos nossos advogados. Obrigado. Celso, eu gostaria de complementar isso que você acabou de dizer, lembrando a todos que a Procuradoria-Geral da República já se manifestou perante o Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade das decisões proferidas por um órgão internacional, por uma corte internacional. Na ADPF 320, a Procuradoria-Geral da República disse o seguinte perante o Supremo Tribunal Federal: a República Federativa do Brasil, de maneira soberana e juridicamente válida, submeteu-se, aqui era a Corte Interamericana, submeteu-se à Jurisdição Interamericana de Direitos Humanos, mediante a convergência dos poderes legislativo e executivo. As decisões desta são vinculantes para todos os órgãos e poderes do país. Esta é, como eu disse, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. E esta manifestação prossegue depois dizendo o seguinte: desse ato, as decisões proferidas pela Corte em face do Estado brasileiro têm força vinculante para todos os poderes e órgãos estatais. O cumprimento das suas sentenças é mandatório, nos termos da obrigação internacional firmada pela República. Diz ainda a Procuradoria-Geral da República: houve, pois, decisão constitucional originária de inserir o Brasil na jurisdição de uma ou mais cortes internacionais de direitos humanos, o que constitui vetor interpretativo de conciliação do direito e da jurisdição internos com o panorama normativo internacional a que o país se submeta, em processo integrativo também previsto nos parágrafos 2º e 4º do artigo 5º da Constituição. Então, isso que nós estamos hoje aqui salientando, o caráter obrigatório das decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU e das cortes internacionais às quais o Brasil aderiu à jurisdição, é algo que já está reconhecido pela Procuradoria-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. É algo que não precisava de maior discussão. Mas como já vimos uma tentativa de afastar essa importância da decisão através de argumentos equivocados do ponto de vista jurídico, nós fazemos questão aqui de esclarecer para que a imprensa, para que toda a sociedade brasileira possa ter o conhecimento adequado a respeito do caráter vinculante das decisões proferidas pelas cortes internacionais. Só completando aqui o que o Paulo Sérgio disse, veja que o Paulo Sérgio disse, presumindo às vezes um conhecimento que as pessoas não necessariamente órgão. Não, porque alguém pode dizer, não, mas país A ou B também não cumpre as decisões. É diferente. Uma coisa é uma decisão do Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão político, que pode votar, e o país A, B ou C, que eu não vou nomear, pode chegar e seguir ou não. Isso é condenável, é uma pena e tal, mas ele não é obrigatório. Isso aqui é diferente. É um órgão jurídico, judicial, cuja jurisdição foi reconhecida pelo Estado brasileiro. Isso é uma coisa muito importante de frisar. Só para terminar, o Brasil já respondeu a esse comunicado, não por uma vez, mas acho que, se não me engano, estou contando aqui, pelo menos 3 vezes se manifestou nesse processo, reconhecendo a legitimidade... Nunca contestou. Exatamente, reconhecendo a legitimidade desse processo e se colocando como réu, sim, neste comunicado.
Então, eu acho importante lembrar que o Estado brasileiro reconhece este comunicado e é parte deste comunicado. O Estado brasileiro foi comunicado nesta manhã e tem e deve cumprir essa determinação daquele comitê. Daqui a quanto tempo vocês estão esperando uma resposta? Como é que é? Na verdade, a resposta, ela não comporta resposta. Já existe uma decisão proferida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU nos termos que eu expus há pouco. O que foi dito é que, até termos essa decisão, o Brasil teve a oportunidade de se manifestar nesse comunicado perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU e apresentou pelo menos 3 manifestações nas quais reconhece a legitimidade e a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, o comunicado é conhecido do Brasil, o Brasil já se manifestou e agora o Brasil tem que cumprir esta decisão liminar, sem prejuízo do julgamento de mérito sobre as violações que foram levadas àquele órgão internacional, que ainda vai ocorrer. O que o comitê determina ao Brasil é que não tome medidas irreversíveis. E tirar o presidente Lula das eleições ou impedir que ele exerça os seus direitos políticos seria uma decisão irreversível, porque a ONU, se reconhecer as violações no futuro próximo, o faria após as eleições. E o presidente Lula não poderia ter participado, não teria participado do processo eleitoral, o que implicaria um ato irreversível.